E a demissão do auxiliar técnico do Felipe Luiz pegou todo mundo de surpresa. CBF anuncia Carlo Ancelotti como novo treinador da seleção brasileira. Saiu o resultado do exame do Eric Pulgar e do Alan. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta segunda-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, olha, 20% das pessoas que assistem aqui o nosso canal não são inscritos. Cerca de 30 mil pessoas, todo vídeo, passam aqui no canal e não são inscritos. Eu queria pedir a você que não é uma dessas 30 mil pessoas que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, você não paga nada, é só clicar nele. Se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação para você receber todas as notícias do Flamengo. E outra coisa, você que já é inscrito, não esquece de deixar o like. Eu tenho percebido que muita gente está esquecendo de deixar o like. Então já aperta aí o botãozão do like. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre o anúncio oficial que pegou todo mundo de surpresa hoje, que foi o Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira de futebol. O que acontece é o seguinte: o Brasil, o presidente da CBF, né, o Edinaldo Rodrigues, há bastante tempo ele já queria o Ancelotti, já se falava no Ancelotti. Quando o Diniz assumiu lá atrás, o Diniz assumiu meio que um contrato como tampão ali, o Diniz ainda era técnico do Fluminense, assumiu um contrato tampão ali para poder esperar a vinda do Ancelotti. Aí o Ancelotti não veio, aí foi contratado o Dorival, mas mesmo com o Dorival no comando, o Ancelotti sempre foi o grande desejo do atual presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. E aí hoje, enfim, depois de um longo período de espera, Edinaldo anunciou, né? Inclusive ele fez um vídeo no canal da seleção brasileira, no canal da CBF, na verdade, agradecendo a espera dos torcedores e anunciando Carlo Ancelotti como novo treinador, que já deve estar à frente da seleção brasileira na próxima data FIFA, no jogo entre Brasil e Paraguai e Brasil e Equador. A expectativa é que ele chegue ao Brasil antes do dia 26 de maio. E a chegada dele ao Brasil vai ser para convocar já a seleção no dia 26. Vamos ver como é que o Ancelotti vai se portar aí na frente da seleção mais vencedora da história do futebol. Com isso, o Jorge Jesus, que esperava a possibilidade aí de vir comandar a seleção brasileira, ficou de lado aí e não vai ser o treinador da seleção, não vai treinar agora, né? Ao menos por agora, ele não treina a seleção brasileira e continua disponível no mercado. Eu tenho visto alguns torcedores, eu acompanho bastante os comentários, e eu tenho visto alguns torcedores falando assim: ô Flazoeiro, por que o Flamengo não traz o Jorge Jesus como treinador e o Felipe Luiz ele fica como auxiliar técnico, como o primeiro auxiliar técnico ali do Jorge Jesus, até para o Felipe poder ganhar mais uma experiência e tal? Gente, eu acho isso, assim, praticamente, vou ser honesto para vocês, impossível de acontecer. Vou ser muito honesto. Eu acho isso aí praticamente impossível de acontecer, porque o Felipe hoje já é o técnico, o Felipe já está à frente do time, não acredito que ele vai aceitar voltar a ser auxiliar técnico, voltar não, porque ele nunca foi auxiliar técnico, né? Ele mesmo, quando assumiu o Sub-17 do Flamengo, na época, ele tinha uma proposta para ir ser auxiliar do Dorival na seleção e ele não quis, justamente por isso, porque ele disse: não, eu tenho as minhas ideias, eu tenho aquilo que eu penso futebol, e às vezes o outro não vai pensar igual eu, às vezes o outro não vai pensar como eu penso. Então, eu não quis ser auxiliar técnico, preferi ser técnico do Sub-17. Então, pensando nisso, eu acho muito difícil que o Felipe Luiz ele aceite ser auxiliar técnico do Jorge Jesus, caso o Flamengo fosse atrás do Mister. Nesse momento, o Mister está no mercado e o Felipe Luiz é o atual técnico do Flamengo. Por falar em Felipe Luiz e por falar em auxiliar técnico, deixa eu falar logo essa notícia que pegou
todo mundo de surpresa na tarde dessa segunda-feira, que foi a demissão do auxiliar técnico Daniel Alegria. Ele que era um dos braços direitos do técnico Felipe Luiz. O Felipe Luiz trouxe ele das categorias de base e era o cara que cuidava das bolas paradas, era o responsável pelos treinamentos de bola parada, tanto ofensiva como defensiva. Com isso, hoje, logo no início da tarde, aí sim foi no início da tarde, mais ou menos uma e pouquinho assim da tarde, o Flamengo soltou uma nota oficial para a imprensa avisando que o Daniel Alegria estava demitido, estava fora do Flamengo e desejando sorte ao profissional na continuidade da sua carreira. Como eu disse, o Felipe Luiz perde ali um auxiliar técnico e nesse momento agora o Flamengo vai ao mercado para tentar encontrar uma peça aí que seja importante para o treinador. Vamos esperar para ver como é que vai ficar tudo isso, vamos esperar para ver quem será o novo auxiliar técnico do Felipe Luiz, mas o que ele tinha, Daniel Alegria perdeu. Tem o Ivan, que ele trouxe da Espanha, é uma pessoa também que ele confia bastante, era o Ivan, e o Daniel Alegria que subiu com ele da categoria de base, porém está fora agora do Flamengo, o nosso o auxiliar técnico do Felipe. Uma demissão que de fato pegou todo mundo de surpresa. Bom, falar agora sobre dois problemas, que eu estou falando de Felipe Luiz, falar de dois problemas para o Felipe Luiz. Trata-se do resultado do exame de Eric Pulgar e Alan. Meus amigos, os dois jogadores tiveram uma lesão igual. Os dois jogadores com uma lesão na coxa. Os dois a mesma lesão. Ontem eles foram ao Ninho do Urubu, realizaram um exame, hoje saiu o resultado do exame. E no resultado apontou a lesão na coxa direita, na posterior da coxa direita. Tanto um como o outro. E aí o que acontece é o seguinte, por que eu digo que o Felipe tem um problema? Quinta-feira a gente tem Flamengo e LDU no Maracanã, jogo decisivo na Libertadores. No domingo a gente tem Flamengo e Botafogo. E eu acho que pro domingo o problema é ainda maior, porque você não vai ter o Pulgar, você não vai ter o Alan, e você não vai ter o Gerson, que joga ali também como volante. O Gerson tomou um cartão vermelho e foi expulso. Então não vai ter Pulgar, não vai ter o Alan e não vai ter o Gerson. Então tem que mexer nesse meio campo todo. Eu vi que o Botafogo também vai ter alguns desfalques importantes. Eu acho que o Barbosa não vai estar e tal. Mas falando do Flamengo, o técnico Felipe Luiz vai ter que mexer bem no meio campo ali, talvez com Everton Araújo e De La Cruz, e aí você coloca o Luiz Araújo na frente, não sei. Ele vai precisar mexer bastante ali no meio campo, visto que o Pulgar é um jogador importantíssimo ali no meio, o Alan é um reserva, mas é um jogador que estava até crescendo, estava ficando à disposição, estava melhorando, mas infelizmente também não vai ficar aí no Flamengo, não vai ficar à disposição do Flamengo para esses dois jogos, pelo menos. Ainda há dúvida se vai poder jogar na semana que vem contra o Botafogo da Paraíba e contra o Palmeiras e contra o Deportivo Táchira no final do mês. Vamos esperar para ver como é que vai ficar. O Flamengo não vai forçar nenhum dos dois jogadores, principalmente por causa do Mundial de Clubes no meio do ano. A gente já sabe, vai ter o Mundial no meio do ano, então o Flamengo não vai forçar agora para não perder ninguém para o Mundial. Bom, vamos mudar o assunto aqui. O Flamengo que treinou hoje pela manhã, serão 3 treinos que o Flamengo vai fazer pensando nesse jogo contra a LDU na próxima quarta-feira. Havia também uma preocupação sobre o estado do Bruno Henrique, ele que saiu do jogo muito cansado e tal, se reapresentou normal, treinou normal, tudo certo com o camisa 27, deve inclusive está à disposição do Felipe Luiz para a próxima quinta-feira. Também o Felipe Luiz ele vai ter o Gerson na quinta, porém não tem um jogador no próximo domingo, tá certo? Bom, para a gente poder terminar o vídeo aqui, tem muita gente perguntando sobre a situação do Matheus Gonçalves. Gente, o Matheus Gonçalves, o empresário dele, tá no mercado. O próprio empresário fez questão ali de falar, acho que foi a Raíssa que soltou essa informação, que os empresários estariam buscando um clube novo para eles. Na semana passada eu trouxe o interesse do Cruzeiro, ontem o Paparazzo trouxe o interesse do Atlético Mineiro, e é isso, vai chegar propostas. É um jogador de muita qualidade, é um jogador que não está jogando no Flamengo, vai chegar propostas. Para o Flamengo, quando chegar, o Flamengo vai analisar se vai ou não negociar o jogador. A princípio, é o empresário que está buscando, sim, clubes, conversando com equipes, ouvindo propostas e ouvindo possibilidades para negociar o Matheus Gonçalves. Para o Flamengo, por enquanto,
não tem nada, mas vai ter a partir do momento que os empresários trazer. Mas que os empresários estão buscando, os empresários estão buscando. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar muito no nosso trabalho, vai ajudar muito no nosso crescimento e vai ser muito importante para todos nós. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!